E aí, galera, tudo bom com vocês? Infelizmente eu não posso ver vocês aqui presencialmente, mas estamos aqui para um novo módulo da Novo Ser School. E que módulo é esse, Elton? Eu sei que vocês já sabem, está aqui no nome do vídeo, e nós falaremos hoje sobre soteriologia. Antes de começarmos qualquer coisa aqui, primeiro convite que eu te faço. Primeiramente, meu nome é Elton, como vocês sabem. Mas primeiro convite que eu te faço, aí da sua casa, pega a sua Bíblia, pega papel, eu estou com a Bíblia aqui, vocês não estão vendo, mas eu estou com a Bíblia aqui. Pega a sua Bíblia, pega papel, pega caneta e vamos juntos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Eu te convido aí da sua casa, fechar os seus olhos, coloque a sua mão, por favor, sobre a altura do teu coração e vamos orar. Pai, nosso desejo nesse momento é aprender um pouco mais do Senhor e da Tua Palavra. Espírito Santo, que o Senhor abra o coração de cada um dos ouvintes nesse momento, para que o coração deles, Pai, seja disponível para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua Palavra e para sentir o toque do Senhor. Faça-me digno de falar e faça cada um dos Teus filhos dignos de ouvir e de aprender mais da Tua Palavra. Flua através de nós, Jesus, pois Tu tens liberdade em Teu nome. Amém. Amém? Eu convido você também a se inscrever aqui embaixo no canal, a clicar no like para poder dar mais alcance para esse vídeo e a também ativar o sininho para que as notificações cheguem aí na sua casa sempre que um vídeo novo for postado nesse canal da Novo Ser. Lembre-se de ficar ligadinhos, estamos numa série de 40 dias de devocionais, então fiquem ligados porque tem bastante novidade para esse tempo. Vamos lá então, soteriologia. A primeira pergunta que você pode me fazer é, Elton, o que é soteriologia? E eu vou te explicar. Soteriologia é uma das matérias da teologia sistemática. A soteriologia é um nome que pode ser dividido em duas partes, soter e logia, ambos nomes derivados do grego. Soter, salvação, logia, tratado ou estudo. Então a soteriologia é o estudo da salvação. O estudo da salvação, para você que está aí me assistindo, ele poderia durar uma vida inteira, meus irmãos. Entendam algo. Eu, por exemplo, faço faculdade de matemática. E uma vez me fizeram uma pergunta, Elton, será que já descobriram toda a matemática existente? E a resposta é não, porque existe muita matemática ainda para ser descoberta. Da mesma forma é a soteriologia ou qualquer ramo do conhecimento. Enquanto mais nós procurarmos, mais nós iremos encontrar. Então, se nós fôssemos estudar a soteriologia, aprofundando cada vez mais, passaríamos toda a nossa vida estudando. Então, por essas próximas 4 aulas, sem contar essa, 5 aulas contando com essa, nós iremos trabalhar os conceitos básicos da soteriologia ou do estudo da salvação. No dia de hoje, nesse domingo, nós iremos tratar um pouco sobre a teoria do calvinismo, ou a crença do calvinismo. Se você que está assistindo aí, você é um calvinista, eu chamo a sua atenção mais para deschavarmos, entendermos um pouco melhor sobre esse assunto. E se você que está aí não conhece o que é calvinismo e está se perguntando, Elton, que baboseira é essa? Eu vou te explicar. Dentro da soteriologia, existem 2 divisões que são as principais da crença da salvação em direção ao homem. Ou seja, de que maneira o homem é salvo? Todos sabemos que é através de Cristo, mas de que maneira isso acontece? O calvinismo acredita em algo chamado predestinação, que vai ser explicado melhor nessa aula. E o arminianismo, que é o tema da nossa próxima aula, é aquilo que crê no livre-arbítrio, que você vai entender melhor também na próxima aula. Então, fiquem ligadinhos porque hoje é calvinismo.
Mas, Elton, o que é calvinismo? Primeiramente, o calvinismo, como eu já falei, é uma das teorias da salvação, com base nas interpretações bíblicas de um homem chamado João Calvino. João Calvino foi um homem que, após a Reforma Protestante, João Calvino se converteu ao Evangelho no ano de 1533 aproximadamente. Em 1533, João Calvino ele conhece o protestantismo, ele conhece o Evangelho, ele se apaixona por Jesus e começa então a caminhar com Cristo. João Calvino ele vai para a faculdade, ele vive a sua vida como um homem comum, sendo perseguido naquela época por causa do protestantismo, mas em Genebra, que era uma cidade na região que ele morava, em Genebra, ele estabelece então a maior região em que o calvinismo ganha muito poder. Em Genebra, ele estabelece as bases do calvinismo. Em Genebra, ele alcança os primeiros afiliados ao calvinismo. E em Genebra, o calvinismo ganha cada vez mais poder. Mas Elton, então, afinal, o que é calvinismo? João Calvino, ele escreveu vários livros, diversos livros, meus irmãos. Mas um dos principais livros escritos por João Calvino são as Institutas da Fé Cristã, ou as Institutas da Religião Cristã, em que João Calvino, ele meio que pega as suas crenças do que ele entende por evangelho, ele pega as suas crenças do que ele entende por salvação, as suas crenças do que ele entende do portar, do caminhar de um cristão, ele escreve tudo isso e coloca em um livro esse que foi publicado pela primeira vez no ano de 1536. Então, após a morte de João Calvino, essas institutas escritas por ele se tornam a base de fé de diversos homens e diversas mulheres, de repente em todo lugar do mundo, e daí surge o tão famoso calvinismo. Só que expor aqui para vocês todo o calvinismo é a mesma coisa, delongaria muito tempo. Então hoje aprenderemos os fundamentos do calvinismo. Então, bora lá? As institutas. O que são as institutas de João Calvino? Como eu já disse, João Calvino ele apertou as escrituras, viu a essência que saía delas, segundo a sua própria visão, ele escreveu tudo isso em um livro e as publicou. Em Genebra, esses escritos foram levados completamente à risca. Entendam algo, Lutero e João Calvino viveram na mesma época, no mesmo tempo, mesmo que João Calvino era mais jovem que o próprio Lutero. Só que o evangelho pregado por Lutero era um evangelho na concepção dos homens daquela época mais fácil, mais simples. E o evangelho pregado por João Calvino era um evangelho mais rígido, era um evangelho mais fechado, mais bruto. Então, em Genebra, quando o evangelho pregado por João Calvino, a crença no evangelho ministrada por João Calvino começou a ganhar ênfase, e então o calvinismo surgiu e a fé nas institutas se tornou maior ainda. Eu gostaria de ler para vocês então, nesse momento, alguns trechos das institutas escritas por João Calvino. João Calvino disse da seguinte maneira em um dos trechos das institutas, ele fala: a doutrina ministrada pelas obras criadas por Deus é universal, dirige-se a todos, ao passo que a instrução dada pela palavra é a escola particular dos filhos de Deus. Irmãos, olha que linda essa frase de Calvino. Calvino está dizendo que Deus se revela por meio da sua criação, e isso para nós é instrução do seu amor e do seu poder. Dentre outros vários trechos que gastaríamos horas e horas a fio, olhando, vendo e admirando a história desse homem de Deus que caminhou com grande poder sobre a terra.
Mas, e aí, Elton? Eu já entendi que o calvinismo veio desse cara chamado João Calvino. Eu entendi que esse cara tem um papel muito importante no reino de Deus. Ele estabeleceu o evangelho em uma cidade. Uau, que incrível. Elton, eu já entendi que esse homem, ele tinha muita influência naquela cidade. Eu já entendi que o evangelho pregado por ele era um evangelho muito rígido, muito bruto. Mas, e aí? Quais são os pilares desse tal calvinismo? E aqui eu te convido a entender algo. Os 5 pilares do calvinismo são baseados em uma flor chamada tulipa, ou do inglês tulip, que se você for pesquisar sobre o calvinismo, provavelmente vai aparecer na tela do seu computador, na sua barra de pesquisas, vai aparecer lá a imagem de uma tulipa, porque na tulipa eles baseiam os 5 fundamentos do calvinismo. E nessa aula, como eu já disse e gosto de repetir, nós iremos aprofundar em cada um desses pensamentos e bases calvinistas. Tulip, as 5 bases do calvinismo. A primeira delas, começando pela letra T, lembrando que isso é do inglês. Tulip, ou total depravation, ou depravação total. Gente, lembrem-se, eu sou brasileiro, meu inglês ainda é meio arranhado, estou aprendendo, mas orem por mim. Quem vai orar, diga amém. Eu creio que você falou amém. Então vamos lá. A tulip tem como a primeira base do calvinismo, é a depravação total. Eu te convido a abrir a sua Bíblia aí na sua casa em Romanos, capítulo 3, verso 23. Romanos, capítulo 3, verso 23. Vamos, abra a sua Bíblia aí. Você que está olhando, assistindo esse vídeo pelo telefone, pelo computador, pega papel, pega caneta e principalmente pega a sua Bíblia. Porque eu vou explicar essa depravação total na Bíblia, mostrando as bases do calvinismo na Bíblia. Romanos 3, 23, você que já abriu aí, vamos ler então. Porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Abra sua Bíblia agora no livro de Romanos. Romanos capítulo 7. Livro de Romanos, o capítulo de número 7, o versículo é o de número 17. Romanos capítulo 7, verso 17. Abra sua Bíblia aí. Você que encontrou, diga amém. Saudade de ouvir vocês falando amém aqui. Gente, eu estou com muita saudade de vocês. Breve, queira o Senhor, estaremos juntos aqui novamente para mais uma aula. Eu creio que antes do findar desse curso, nós poderemos nos encontrar novamente. Quem crê, diga amém. Pai, o Senhor ouviu o amém do teu povo. Traga isso sobre nós, em teu nome. Mais uma vez, Romanos capítulo 7, versículo 17 a 19. Para ser breve, vamos ler. A Bíblia vai dizer bem assim, Romanos 7, verso 17 ao 19. Então agora já não sou eu quem faço, já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita coisas boas, pois o querer está presente em mim, mas o executar do bem eu não encontro. Irmãos, olha que poética essa fala do apóstolo Paulo, verso 19. Porque o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Irmãos, eu gostaria de ler o verso 18 mais uma vez, para que vocês entendam a profundidade daquilo que o apóstolo Paulo está falando. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habitam coisas boas, pois o querer fazer o bem habita em mim, mas a execução do bem, não. Isso é a depravação total. O calvinismo, na sua primeira base, defende que o homem, após o pecado de Adão, nasce tendencioso ao pecado. Ou seja, desde que você nasce da barriga de sua mãe, o seu corpo, a sua carne nasce tendenciosa ao pecado. E nós vemos aqui agora
através do apóstolo Paulo, essa base ser revelada. Que base, irmão Elton? De depravação total. Essa base que diz de que o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas a maldade que eu não quero, essa eu faço. Por quê? Porque a lei que habita na minha carne é maldade. A lei que habita na minha carne é concupiscência, é desejo. Então, desde o pecado de Adão, os homens nascem tendenciosos ao pecado. E a única forma do homem olhar para Deus é mediante a revelação de sua graça. Essa é a primeira base do calvinismo, a depravação total. Irmãos, essa base é praticamente inquebrável, essa base é praticamente imutável. Eu não estou falando que o Calvino é Deus ou algo do tipo, jamais, meus irmãos. Mas eu estou dizendo que essa é uma realidade explícita na Bíblia, em que nós homens nascemos tendendo ao pecado, mas que através da revelação de Cristo em nós, nós podemos sim nos achegar novamente a Deus. E graças a Deus pela vida de Cristo entregue por nós. Vamos lá então para a segunda base do calvinismo. Meus irmãos, a segunda base do calvinismo, mais uma vez, perdoem o meu inglês, é aquela que diz da seguinte maneira: unconditional election. Meu Deus do céu, Elton, seu inglês é incrível, eu creio, eu digo amém. Que é a eleição incondicional. O que a eleição incondicional diz? Abre a sua Bíblia, livro de Romanos, mais uma vez. Romanos é uma das cartas de Paulo que ele mais fala sobre salvação. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos capítulo 8, verso 29. Abra a sua Bíblia aí, vamos embora. Quem está animado, diga amém, diga um glória a Deus. Lembrando, se surgirem algumas dúvidas, vá aqui nos comentários e pode comentar. Durante o período de transmissão dessa live, transmissão dessa aula, a gente vai estar aqui nos comentários disponível para poder responder as possíveis dúvidas que podem surgir. Livro de Romanos, capítulo 8, verso 29. A gente vai ler o versículo 29 e 30. Vamos ler. Para quem ele conheceu, antes ele também predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, para que eles pudessem, para que ele pudesse ser, ou Cristo pudesse ser, o primogênito entre muitos irmãos. Verso 30, além disso, aos que ele predestinou, ele também chamou, aos que ele chamou, ele também justificou, aos que ele justificou, ele também glorificou. Então, vamos para mais um texto, livro de Efésios, abra a sua Bíblia aí. Livro de Efésios, o capítulo é o de número 1. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo de número 4 e 5. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Lembrando que o título, estamos na segunda base, é aquela que diz eleição incondicional. Efésios capítulo 1, verso 4 e 5. Vamos ler. Diz bem assim: como nos conheceu nele. Foquem nisso. Como nos conheceu nele, antes da fundação do mundo. Como nos conheceu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, sem culpa, diante dele em amor. Verso 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Olha para cá, olha para a tela do seu telefone. Gente, o que é a eleição incondicional? A eleição incondicional é aquilo que nós lemos nos últimos dois textos, que diz que Deus, Ele elegeu, Ele escolheu,
Aos que ele viu, ele chamou. Aos que ele chamou, ele justificou. Aos que ele justificou, ele também glorificou. Então, o que defende a eleição incondicional? A eleição incondicional defende que ao homem que vai para o céu, ele só vai para esse lugar porque Deus, desde a eternidade, o predestinou a esse lugar. E Elton, quem vai para o inferno? A mesma coisa. A predestinação vai tanto para o bem quanto para o mal. Ou seja, aqueles que irão para o céu, irão porque Deus os predestinou para o céu. E aqueles que vão para o inferno, também vão para o inferno porque Deus os predestinou ao inferno. Então, basicamente, uma pessoa nasce, vive, cresce, se casa, vive a sua vida já predestinada ao ambiente em que ela vai estar, ou céu ou inferno. Irmãos, aqui eu quero deixar algo bem claro. Nessas aulas, tanto essa sobre o calvinismo, tanto na semana que vem sobre o arminianismo, nós iremos tratar as bases e as contrabases desses argumentos. Então, o calvinismo defende a eleição incondicional. Então, peraí, vamos ler na Bíblia? 1 Pedro capítulo 1. Abra sua Bíblia aí. 1 Pedro capítulo 1. Mas antes eu já te peço, comenta aí, você acredita nessa eleição incondicional? Deus realmente, simplesmente escolhe quem vai para o céu e quem vai para o inferno? As pessoas já nascem destinadas a isso? Comenta aí embaixo porque eu quero saber a sua opinião. 1 Pedro capítulo 1, os versículos são de números 1 e 2. 1 Pedro capítulo 1, verso 1 e 2. Vamos ler. Pedro, um apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos por todo o Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Verso 2: eleitos segundo a presciência de Deus, o Pai, através da santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Irmãos, venham cá comigo mais uma vez. Vamos ler esse verso 2, apenas o início, mais uma vez. Eleitos segundo a presciência de Deus. Eu vou repetir, eleitos segundo a presciência de Deus. Mais uma vez, eleitos segundo a presciência de Deus. Vamos lá, eu vou ler essa passagem em outra versão e vamos embora ver como está. Versículo de número 2, na Almeida Revista e Atualizada. Eleitos segundo a presciência de Deus, o Pai. Talvez na sua versão pode estar outra palavra. Eu quero que você comente aqui nos comentários. E aí, qual palavra que está na sua tradução? Mas vamos lá. O que é presciência, Elton? Eu te explico. Presciência é conhecimento prévio. Ciência, conhecimento, pré, algo que vem antes. Então, pré-ciência é conhecimento prévio. Então, irmãos, vamos lá. Se o calvinismo defende a eleição incondicional, então quer dizer que Deus simplesmente elegeu. Então, por qual motivo Deus precisa de uma presciência? Para que Deus precisa de um conhecimento prévio se é Ele que elege ou não elege? Entenderam que o calvinismo entra em contradição nesse ponto? Lembrando, não estou aqui defendendo nem Armínio nem Calvino. A minha ideia é defender a palavra do Senhor. Então, como que a eleição é incondicional e Deus precisa conhecer primeiro para depois eleger? Como assim? Vamos para outra base que contradiz o calvinismo, livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo de número 7.
Mateus capítulo 7, o versículo é o de número 13 e 14. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Vamos lá? Vou ler então. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo é o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que entram por ela. Verso 14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram. Irmãos, vamos lá, bem devagar aqui. Calvino defende que a eleição é incondicional, ou seja, Deus elege sem precisar de condições nenhumas. Então, por qual motivo Jesus iria convidar todos os homens a entrar pelo caminho estreito, sendo que ele sabia que nem todos iriam entrar? Ou seja, na verdade, por que ele iria convidar todos para entrarem, se ele próprio não deixaria todos entrarem? Irmãos, é mais ou menos isso. Eu, Elton, vou dar uma festa, meu aniversário, dia 27 de outubro. Ó, quem quiser me dar presente, eu aceito de todo o meu coração, até feliz. Amém. Mas, imaginem comigo, eu faço uma festa de aniversário para mim. E nessa festa de aniversário que eu faço para mim, eu posto no meu Instagram. E aí, gente, estou convidando todo mundo para poder vir para a minha festa. Vem todo mundo, façam isso, venham para a minha festa. Só que no final, eu entrego o convite só para algumas pessoas. Então, quando essas pessoas chegarem na minha festa, mesmo que eu convidei todo mundo, só alguns vão entrar. Então, qual é o meu sentido em convidar todo mundo então? Entende, irmãos, que não faz sentido essa eleição incondicional? Qual é a única condição então, Elton, para a salvação? O conhecimento de Cristo. É o nome de Jesus e é através de Jesus que nós alcançamos a salvação. Ah, Elton, então, peraí, se então Jesus ele está aí como convite para todo mundo, porque nem todo mundo vai ser salvo. Segura, porque iremos responder isso em alguns minutos. Terceira base do calvinismo. A terceira base do calvinismo é a limited atonement. Meu Deus, meu inglês está maravilhoso. Orem por mim em nome de Jesus. Ou em português, expiação limitada. O que é a expiação limitada? Mateus 26, 26. Livro de Mateus, capítulo 26, o versículo de número 26. Abra sua Bíblia aí na sua casa, Mateus 26, 26. Lembrando, estamos numa aula sobre calvinismo, dentro da área da soteriologia. Estamos na terceira base do calvinismo. Não se esqueçam daquela questão, daquela duvidazinha que ficou, mas se Jesus morreu por todos, para a salvação de todos, então como assim que nem todos vão ser salvos? Guarde essa pergunta no seu coração aí. Mateus 26, 26, vamos ler. Diz bem assim: e enquanto comiam, Jesus, ele pegou o pão e ele abençoou, e deu aos discípulos e disse: tomai, comei isto, este é o meu corpo. Verso 27, o 27 e 28, por favor prestem muita atenção. Vai dizer bem assim: e tomando o cálice deu graças e deu-lo aos discípulos dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos. Olha mais uma vez, é derramado por muitos. Talvez na sua Bíblia tenha escrito por todos, mas na verdade está escrito, é derramado por muitos. Então quer dizer que o sangue derramado na cruz não é para todos. E essa é a terceira base do calvinismo, a expiação limitada. A expiação limitada defende que Cristo, ao descer na terra, não morreu por toda a humanidade. Na verdade, Cristo, ao descer na terra, morreu apenas para os seus escolhidos. Vamos para mais um texto, Mateus capítulo 1. Livro de Mateus, o capítulo de número 1, verso de número 21.
Mateus capítulo 1, versículo 21. Eu vou ler para nós andarmos mais rápido. Diz bem assim: e ela, Maria no caso, dará à luz um filho e será chamado Jesus, pois ele salvará o seu povo. Repito, ele salvará o seu povo. Essa é uma das principais bases dos calvinistas ao defender a expiação limitada. O que eles dizem, Elton? Eles dizem que o sacrifício de Cristo não é um pagamento qualquer. Não pode-se entender que o sacrifício de Cristo é desperdiçável. Ou seja, Jesus não morre para todos. Jesus morre apenas para aqueles que são seus. Mas e aí, Elton? Tem refutação? Tem refutação para essa ideia? Vamos conferir. Livro de 1 João, capítulo 2, verso 2. 1 João, capítulo 2, versículo 2. Vamos ver se realmente a Bíblia defende 100% as ideias de Calvino. 1 João, capítulo 2, versículo 2. Vamos ler? Vamos. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. Lembrando, João está escrevendo uma carta para uma igreja e ao mesmo tempo João é um judeu. Então há duas dimensões quando João ele para e fala nossos pecados. Ele fala nossos como? Eu como judeu, então ele está pagando os sacrifícios dos judeus e também de vocês, igreja, que Cristo está morrendo. Eu estou falando para vocês, ó, Cristo morreu por nós, tá ligado? Tá bom? Vamos continuar o texto. E não apenas pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Vamos para outro texto para vocês não falarem que Elton está querendo mexer na Bíblia. Vamos para outro texto, 1 Timóteo 4,10. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Você que ainda não abriu, apenas ouça nesse momento. Porque para isto nós trabalhamos, 1 Timóteo 4, 10. Porque para isso nós também trabalhamos e sofremos reprovação. Porque confiamos no Deus vivo, que é Salvador, irmãos, que é Salvador de todos os homens, especialmente daqueles que creem. Irmãos, se precisa de mais alguma base para poder quebrar essa refutação, não precisa, porque a Bíblia é muito clara naquilo que ela expressa. Livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, vou ler mais uma vez. Porque para isto trabalhamos e sofremos reprovação, porque confiamos no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, especialmente daqueles que creem. Ou seja, Jesus, quando veio à terra, ele não veio morrer por alguns. Jesus, quando vem à terra, ele vem morrer por todos. Vamos mais uma vez, seguindo a mesma lógica da segunda refutação. Livro de João, capítulo 3, verso 16. Talvez você parou e falou aí na sua casa: Elton, nem precisa abrir, esse aí eu sei de cor. Então vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que não poupou. Entenda algo, na tradução grega não é que deu, é que não poupou. Porque em nenhum momento Deus pega e simplesmente envia. Jesus, ele para no céu e fala: Pai, me permita ir. E quando o Pai permite ele ir, ele vai. Então o Pai não poupa o Filho. Com qual propósito? Para que todo aquele que nele crê, irmãos, não é alguns, é para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus irmãos, entendam algo: por qual motivo Jesus faria um convite universal para salvar apenas alguns? Não existe isso, irmãos. A salvação está aberta para todo aquele que crê. Mas Elton, pelo amor de Deus, Elton, se Jesus morreu por todo mundo, porque nem todo mundo vai ser salvo?
é simples. Jesus morreu para perdão do pecado de todos. E ninguém vai para o inferno por pecar. As pessoas vão para o inferno por uma vida de pecado. Entenda que existe diferença. Eu vou até corrigir para você não falar que eu estou dando brecha para você viver pecado. Vigia, vai ser santo, crente ruim. Amo você. Estou brincando. Vamos continuar. Então, Elton, Jesus morreu por todos, derramou sangue por todos, e como assim? Esse é o ponto. Jesus morreu para perdão de pecados de todos. Nem todos vão ser salvos, por quê? Como eu estava falando, ninguém vai para o inferno por pecar. As pessoas vão para o inferno por não aceitar o perdão que é de graça. A direção dos homens para o inferno não é pela falta de perdão, é por não aceitar o perdão. Entendam algo, após a morte de Cristo, Jesus toma na sua mão o domínio do inferno e da morte. Quando se fala de chave da morte, chave do inferno, não se fala de uma literal chave. Deixa eu pegar uma chave aqui. Aqui, ó, não se fala de uma chave literal, se fala de um domínio em relação à morte e um domínio em relação ao inferno. Ou seja, hoje ninguém, e eu vos afirmo isso, ninguém passa pela morte sem antes receber nem que seja uma pequena para nós, mas uma grande para a pessoa, revelação de quem Cristo é. Por isso ele tem o domínio sobre a morte, para que todos os homens tenham sim a oportunidade de conhecer o sacrifício da cruz e tenham o poder de escolher Cristo ou não. Irmãos, mais uma vez, eu não estou aqui para poder dizer que sou armínio ou que sou calvino, mas para poder mostrar na Bíblia o que a Bíblia defende ou deixa de defender. E o que a Bíblia diz é: o Cristo, o Cordeiro, foi morto desde antes da fundação do mundo. Livro de Apocalipse, capítulo 13, verso 8. Jesus é o Cordeiro morto desde antes da fundação do mundo. Desde o princípio, ele estava como plano perfeito do Pai. Desde o princípio, ele estava estabelecido como fundamento da salvação, porque Jesus sabia que os homens poderiam pecar, mas ele, através do seu sangue, traz redenção para os homens. E aí está a maravilhosa graça de Deus, que Pedro chama de multiforme, uma graça que se revela de diversas formas. Que graça é essa, irmão Elton? Uma graça de Romanos capítulo 8, verso 39, que ele para e diz, verso 29 e 30, que ele para e diz: aos que ele conheceu, meus irmãos, e que amor é esse? Aos que ele conheceu desde a eternidade, ele os chamou como, Elton? Através do sacrifício de Cristo. E através desse sacrifício ele nos justificou, e através dessa justificação todos nós estamos esperando o soar daquela trombeta para o último passo da salvação acontecer. E que passo é esse, irmão Elton? Primeiro ele chama, primeiro ele vê, depois ele chama, depois ele justifica, e no final ele glorifica, porque pela glorificação passaremos a eternidade ao lado do nosso amado Pai e do nosso Senhor, esposo, amado noivo, Jesus Cristo. Então entendam, a expiação de Cristo não é limitada, é ilimitada, ela é para todos. E aí está o convite da graça. A graça te diz: você iria para o inferno, a sua carne te conduziria para o inferno, mas mediante a revelação do sacrifício de Cristo, nós podemos conhecer a eleição, podemos nos apaixonar por Jesus e sermos salvos por meio do seu sangue. E graças a Deus pela vida de Cristo, morta na cruz por nosso favor e salvação.
Meus irmãos, não tem como não amar Jesus. Isso me queima, isso me choca, e Ele é lindo e maravilhoso. Quem não acredita, eu só lamento. Vamos então para a quarta base do calvinismo. E aqui eu falo uma coisa e eu confesso para os irmãos. A quarta base do calvinismo é a base que eu mais queria que fosse 100% real. Irmãos, eu queimo de desejo que isso fosse real. Que base é essa, Elton? Vou falar em inglês, não riam de mim, Deus está vendo vocês aí. Livro de João, capítulo 7, hein? Não julguei segundo a aparência. Meu inglês é bom, mas na minha mente é muito bonito. Quem crê, diga amém. Quem não crê, eu só lamento, mas é verdade. É a irresistível graça, meu Deus do céu, eu falei rápido para vocês não perceberem que eu falei errado. Mas é a graça irresistível. E o que isso quer dizer? O nome é óbvio, mas vamos lá. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 2. Livro de Jó, 42, versículo 2. Jó 42, 2, vai dizer bem assim: eu bem sei que tudo podes fazer, e qualquer coisa, e que nenhum pensamento pode ser impedido. Eu vou repetir, vou interpretar esse texto. Eu bem sei que você, Deus, o Senhor Deus, para quem não gosta de chamar de você, o Senhor Deus, eu sei que o Senhor não dá para mudar os teus planos. E o que o Senhor disse, isso será feito e pronto, acabou. Você talvez falou aí, amém, amém. Eu vou falar outra base que o Senhor me permite lembrar aqui agora. Livro de Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Então, o que é, Elton, essa bendita dessa graça irresistível? João 6,44. Só falei Velho Testamento, vamos falar do Novo também. João capítulo 6, verso 44. Quem encontrou, diga amém. Eu acho que ouviu amém. Em nome de Jesus, estou em espírito. Gente, que saudade de vocês, meu Deus do céu. João 6, 44. Vamos ler? Nenhum homem pode vir a mim, repito, nenhum homem pode vir a mim, isso é Jesus dizendo, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Irmãos, lembrando, eu estou falando apenas alguns textos que dão base. O calvinismo tem anos e anos, então tem muitas bases além dessas que eu estou falando, mas eu estou mostrando para vocês as bases e as contrabases, aquilo que a Bíblia realmente defende e aquilo que a Bíblia não defende tão forte quanto o calvinismo pensa que defende. Então vamos lá, graça irresistível. Os calvinistas afirmam que, mediante um chamado de Deus, essa pessoa que foi chamada, de forma nenhuma vai conseguir negar a salvação. Ela vai para Jesus e vai viver uma vida com Jesus. E irmãos, que bom se isso seria. Imaginem aí, a gente para aqui agora, estamos nesse momento no bairro Major Pratos, aqui em Montes Claros. A gente para e faz um cultão na rua aqui, e vem tipo 1000 pessoas. Quem crê de casa, diga amém. Amém, eu também creio nisso. Vem 1000 pessoas, e dessas 1000 pessoas nenhum era crente, mas a gente prega a mensagem do Evangelho, conta o que Cristo fez por aquela pessoa, e aquelas 1000 pessoas aceitam a Jesus. Irmãos, pensa que bons que isso não seria, irmãos, pelo amor de Deus. Nossa, que bom que isso seria de verdade. Só que infelizmente nós sabemos que não é assim. Que não é assim mesmo. Abra sua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Vamos ler agora o momento do primeiro homem a morrer por amor ao Evangelho, tirando Jesus, é claro, que ele era o próprio Evangelho.
Curiosidade, Jesus nunca pregou o Evangelho. Ele era o Evangelho, a sua vida foi a ministração do Evangelho. Evangelho vem de uma palavra grega chamada Evangelium, que significa boas notícias. Naquela época, na época dos reis, existia um homem chamado evangelista, que era o homem que levava boas notícias de paz para outros reinos, entre outras coisas. Então Jesus ele revela como evangelista, ou o Evangelho. Os evangelistas são homens que têm uma mensagem de boas notícias do céu para a terra, e o Evangelho é a mensagem de boa notícia do céu para a terra. Que mensagem é essa? Estávamos mortos, caminhávamos em direção ao inferno, não tínhamos esperança, mas nós hoje no século 21 somos gratos porque há 2000 e alguns anos atrás, um homem chamado Jesus de Nazaré, nascido em Belém, filho de José, filho de Maria, foi até uma cruz, em um lugar chamado Calvário, morreu, derramou seu sangue, porque através desse sangue nós fomos justificados. Essa é a mensagem do Evangelho. Irmãos, que bom seria, irmãos, pelo amor de Deus, que bom seria se essa quarta base do calvinismo fosse real. Vamos lá, capítulo 7 de Atos. Vamos para o versículo de número 57, Atos 7, 57, vai dizer bem assim: então eles gritaram em alta voz, taparam seus ouvidos e arremeteram-se unânimes contra ele, verso 58, e expulsaram-no da cidade e o apedrejaram, e as testemunhas depositaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Esse texto é muito polêmico. Umas pessoas dizem que tiraram as roupas de Estevão e colocaram aos pés de Saulo. Outras pessoas defendem que, na verdade, as vestes que foram colocadas nos pés de Saulo não foram as vestes de Estevão, mas foram as vestes dos homens que iam apedrejar Estevão. Mas isso é assunto para outra aula. Mas vamos lá. O que está acontecendo aqui? Um homem chamado Estevão é levantado como diácono, Atos capítulo 6. Ele, junto com alguns outros homens, são levantados como diáconos. Diáconos vem de diáconolos, que são servos também do grego. Homens que foram levantados para cuidar das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros. Homens que eram responsáveis pelo cuidado da obra do Senhor naquele tempo. Vamos lá. E Estevão era questionado: você não sabe nada de Bíblia, herege, isso e aquilo outro. Estevão para e com muita sabedoria, ele começa a pegar. Irmãos, eu vou fazer questão de mostrar isso para vocês na minha Bíblia. Cadê? Aqui. Irmãos, Estevão, ele prega mais ou menos isso daqui. Se vocês forem ler do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, até o capítulo 7, Estevão, ele começa de Abraão e fala toda a caminhada de Cristo no Velho e no Novo Testamento. Estevão, ele mostra a graça, ele prega o Evangelho. Irmãos, como eu queria estar lá nessa mensagem. Eu daria uns 3 glória a Deus e cairia arrebatado, porque eu imagino o poder que aquele homem estava ao anunciar o Evangelho naquele momento. De repente, após a pregação do Evangelho, 1 milhão de almas creram em Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Se você falou amém errado, varão. Ele não creu, ninguém creu. O que o povo fez? Pegou um monte de pedra e começou a atacar em Estevão. Falou assim: ô emocionadão, sai fora. Tá doidão? Nós é judeu, que Jesus o quê? Irmãos, pelo amor de Deus, irmãos, que bom seria, meu Deus, que bom seria se a graça fosse irresistível. Só que naquele momento, os homens resistiram à graça de Deus. Meu irmão e minha irmã, se você falou amém aí na sua casa, eu creio no seu coração evangelístico e oro por ele nesse momento para que Deus queime mais ainda no seu coração com esse chamado. Mas a graça é sim, irmãos, possível de ser resistida. Você, por exemplo, talvez você aí que está me ouvindo, você conheceu Jesus, se afastou do caminho. E me diz uma coisa, gente, alguém que se afasta, está amando ou está resistindo? Se eu amo, ou melhor, se eu não posso resistir à graça, como eu me afasto de Deus?
Entendem? Então, assim, irmãos, falta ainda mais uma base, então vamos devagar. A graça é sim possível de ser resistida. Bom seria se não fosse, e que todos chegássemos ao conhecimento de Cristo, para amá-lo como assim Ele nos amou. A quinta e última base do calvinismo é a perseverança dos santos. Elton, fala inglês, não falo, que você vai rir de mim, que eu estou entendendo seu negócio aí. Você vigia. Deus está vendo você rindo de mim. Para com isso. Estou brincando, gente, não importa não. Perseverança dos santos. Vamos embora lá. Livro de Efésios, capítulo de número 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, verso de número 8. Efésios 2, 8. Você que encontrou, diga amém. Ai, que saudade. Meu Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Vamos ler. Porque pela graça sois salvos, porque não vem de vós. Isso não vem de vós. É de Deus. É de Deus. É dom de Deus. Verso 9, só para poder selar isso. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Romanos, mais uma vez. Romanos, capítulo de número 11, verso de número 29. Vai dizer bem assim: porque os dons e a vocação são sem arrependimento. Vou repetir: porque os dons e a vocação são sem arrependimento, ou seja, o que Deus dá, Ele não tira. O que Deus dá, Ele não tira. E você leu comigo em Efésios 2:8 que a salvação é um dom. Então, se dom não se perde, se salvação é dom, então não é possível um homem perder a salvação. E é isso que a perseverança dos santos diz. Calvino defende que, se você é eleito, se você foi justificado, a sua salvação está garantida. E você não perde essa salvação. Irmãos, eu quero desmistificar agora e ser um pouco advogado de Calvino. Como assim, Elton? Existe uma vertente que veio até no mesmo período do calvinismo, chamada antinominianismo. Se eu falar esse nome 3 vezes e ainda pular, eu sou batizado com o Espírito Santo, porque, meu Deus do céu, antinominianismo, meu Deus, se eu falar mais uma vez, antinominianismo, meu Deus, minha língua está liberta mesmo. Graças a Deus, vamos embora lá. Esse antinominianismo é uma vertente do calvinismo, uma vertente assim, entre aspas, é uma coisa que as pessoas pensam que é calvinismo. E o que é esse antinominianismo defende? Ele defende que o homem é salvo e pronto, acabou. Ou seja, eu posso adulterar, eu posso mentir, eu posso roubar, eu posso viver a minha vida normalmente, que eu não perco a minha salvação. Mas não é isso que o calvinismo defende. O calvinismo defende que, se você é santo, é justificado, automaticamente você vive uma vida de santidade e a sua salvação não pode ser perdida. Só que é complicado. 1 Pedro, capítulo 1, verso 10. 1 Pedro, capítulo 1, verso 10. Vamos ver se a Bíblia realmente fala que salvação não pode ser perdida. 1 Pedro, capítulo 1, verso 10. Vou ler para sermos breves.
salvação sobre a qual inquiriram os profetas e buscaram diligentemente os que profetizam sobre a graça que viria sobre vós. Buscando tempo ou ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles, indicando quando testificava de antemão os sofrimentos de Cristo e a glorificação que se seguiria. Vamos para outro texto, Filipenses capítulo 2, verso 13. Filipenses 2, 13. Vamos para outro texto. Filipenses 2, 13 vai dizer da seguinte maneira: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer quanto efetuar, sobre a sua boa vontade. Então, esses textos estão nos afirmando que Deus é Deus que faz em nós. São mais algumas bases que defendem que salvação não se perde. Só que quem gera a salvação em nós? Cristo, através do seu sacrifício, por meio do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo, ele entra em você. Entenda uma coisa, olhem meus 3 dedos. O Pai, o Filho, o Espírito. O Espírito entra em você para te levar ao Filho. O Filho te leva ao Pai. E assim todos nós nos tornamos um. Então é através do Espírito Santo que a salvação nos alcança. Tem até uma diferença bíblica: o Espírito sobre o homem e o Espírito dentro do homem. Em Atos capítulo 2, o Espírito vem sobre a igreja. Em João capítulo 22, o Espírito vem, na verdade, em João capítulo 22, o Espírito vem dentro da igreja. Por quê? O Espírito dentro gera em nós salvação. E o Espírito sobre gera em nós ativação. Então, quando a Bíblia fala do Espírito dentro, fala sobre a salvação do homem. Então, vamos embora lá, meus irmãos. Se é o Espírito Santo que gera salvação em nós, vamos ler o livro de Mateus, capítulo 12. Livro de Mateus, capítulo 12. Livro de Mateus, capítulo 12. Versículo de número 37. Na verdade, vamos ver o verso 32. Na verdade, vamos ver o verso 32. E quem falar uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Esse Filho do Homem aqui no caso é Jesus. Quem falar uma palavra contra Jesus, vai ser perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Irmãos, pelo amor de Deus, olha o que a Bíblia está dizendo, que se você atribuir uma palavra ruim ao Espírito Santo, automaticamente você blasfemou contra o Espírito e você conseguiu um pecado que é biblicamente imperdoado. Por quê? Quem te convence do pecado, da justiça e do juízo, como diz João capítulo 16, é o Espírito Santo. E quando você blasfema contra ele, você perde ele de sobre você. Então, sem o convencimento do pecado, não há salvação no homem. Então, me respondam vocês, se eu blasfemo contra o Espírito Santo e eu perco, como eu vou ser salvo? E como eu vou falar contra alguém que eu não conheço? A blasfêmia contra o Espírito Santo é para aqueles que conhecem a Cristo. Porque eu só conheço a ação do Espírito Santo e posso falar contra ela se eu a conheci. Então o que a Bíblia está dizendo, e eu vou mostrar outros textos, já abre Tiago, capítulo 5. Livro de Tiago, capítulo 5, verso 19. Esse é um dos textos que os calvinistas eles têm dificuldade de explicar,
porque não é possível explicá-lo, a não ser a comprovação que sim, salvação pode ser perdida. Tiago 5,19 diz bem assim: irmãos, se alguém dentre vós tem desviado da verdade, eu só posso desviar se eu estava em direção a algo. Irmãos, nesse momento, vamos dizer, vocês não estão vendo, mas aqui na minha frente, agora na direção que eu estou, tem uma bateria. Se eu estou em direção a essa bateria, me desviar da bateria significa virar para vocês aí agora. Eu estava em direção à bateria e eu me desviei da bateria. Então, tendo esse entendimento, vamos ler o texto mais uma vez. Irmãos, se alguém dentre vós tem se desviado da verdade, ou seja, você estava em direção à verdade e se desviou, então e aí? É sim possível perder a salvação, mas vamos continuar. E alguém o converteu, ou seja, eu vou até um desviado, eu prego a palavra para ele, e através disso eu alcanço de novo para Cristo. Acontece o verso 20: saiba que ele, aquele que converte um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Ou seja, eu posso sim estar em direção à salvação, me desviar dessa salvação e através da revelação de Cristo, por meio de alguém, voltar para esse caminho de salvação. Entenderam? Então, e aí, Elton, é possível ou não perder a salvação? Me diga você. Livro de Hebreus, capítulo 6, leia aí na sua casa também. Está falando um pouco sobre o que significa cair da graça e como os apóstatas e blasfemos perderam a salvação. Então entendam algo, meus irmãos, é possível sim perder a salvação. Bom seria se não fosse, né? Mas é sim possível. Mas Elton, então quer dizer que eu sou obrigado a ser santo? Não. Santidade não é obrigação. Santidade é resposta à santificação. Vou te fazer entender melhor. Santificação, o que Cristo fez por nós. Santidade, o que nós fazemos em amor a Cristo. Então, pela santificação, nós respondemos com santidade. Então entenda, a santidade é a forma de você dizer para Deus que você ama Ele. Ah, eu te amo e vou cantar para o mundo inteiro ouvir, eu te amo. Ah, Senhor, eu te amo. Ah, Senhor, a minha vida é tua. Aí quando você chega em casa, você pega o telefone. Não estou condenando, meus irmãos, por favor, sejamos todos em nome de Jesus. Eu estou falando para você que as palavras não dão certo com um Deus que é palavra. Deus se preocupa com a sua atitude. Oração, 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 oração. É o ato de falar com Deus através de uma atitude. Não é, Elton, mas não, irmãos, a linguagem de amor de Deus é santidade. Tem um livro de um psicólogo famoso chamado As 5 Linguagens do Amor. É toques, é presente, qualidade de tempo, palavras de afirmação, e tem a última que eu esqueci. Mas tem as 5 linguagens do amor. Só que entenda, isso é para você e para mim. A única linguagem de amor para Deus é uma, santidade. Livro de João, capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amarem, guardarão os meus mandamentos. Elton, não, irmãos, a única linguagem de amor para Deus é santidade. Então santidade não é obrigação, santidade é uma resposta ao amor dele. Porque ele me ama, eu vou buscar ser santo como ele, porque eu quero que ele entenda que valeu a pena me amar. Irmãos, é meio pesado dizer isso, mas é mais ou menos isso. Poxa, Jesus abriu mão de tudo por mim, o mínimo que eu posso fazer é abrir mão de tudo por ele também. Infelizmente, nós nos perdemos no chamado durante muito tempo, pensando que o chamado de Deus dura daquela porta para dentro, só que não, meus irmãos. O chamado é em tempo integral. Jesus te chamou não para ser dele numa igreja, Jesus te chamou para ser dele onde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, onde você for. Que bom seria, irmãos, que bom seria
se a graça fosse irresistível. Que bom seria que a perseverança dos santos fosse 100% assim, uma vez salvo, salvo para sempre, que bom seria. Entenda algo, salvação não é como uma blusa, que eu visto e de repente eu tiro, que eu visto e de repente eu tiro, não. Irmão, irmã, que está assistindo esse vídeo nesse momento, você que conheceu Jesus, não dá para voltar para trás. Eu sei que você que está aí já pensou em voltar para trás. Eu sei que você que está aí já pensou em desistir. Mas sempre tem aquela voz que diz para você: não para. Sempre tem aquela voz que diz para você: não desiste. E você não consegue desistir. Sempre tem aquele momento que você para e fala: eu não consigo mais. E nesse momento Deus se revela para você e fala: você não precisa conseguir, eu estou do seu lado, eu te ajudo. Porque essa é a realidade. Uma vez salvo, salvo para sempre. É possível sim perder a salvação, mas é uma condição quase que impossível, porque é muito difícil. Porque quem uma vez conheceu o amor de Cristo, quem uma vez conheceu a revelação de Jesus, quem uma vez conheceu esse amor, essa graça, entende que não dá para voltar para trás, porque Ele me amou e eu não consigo desistir dEle. Porque Ele no Getsêmani, Mateus 26, Marcos 14, Ele pensou em voltar para trás. Só que feche os seus olhos aí na sua casa agora. No mesmo momento que Ele pensou em desistir, assim como você também pensou, Ele sabia que você também ia pensar em desistir. Ele sabia que tinha a possibilidade de você desistir. Então Ele para e fala: não, Pai, eu prefiro fazer a sua vontade. Porque assim, quando ele e ela pensar em desistir, eu vou estar lá para poder motivar ele e ela a não desistir. Meus irmãos, literalmente eu vou ter que concordar, a graça é irresistível, não dá. Quando você conhece ela de verdade, é quase impossível resisti-la. Só que sabemos sim que tem muitos que infelizmente a resistem. E não é porque Deus obriga eles a resistir, não. É porque infelizmente a nossa carne é tendenciosa para o pecado. E muitos preferem escutar a vontade da carne. Para quase acabar essa aula, vamos entrar em um ponto, e eu termino aqui praticamente, que é: e aí, Elton? Calvino acreditava em livre-arbítrio? Durante muitos anos, os homens criaram um neocalvinismo, que diz que Calvino não acreditava em livre-arbítrio. Mas eu queria ler para você um trecho das Institutas escritas por Calvino. Institutas, página 97, volume 1 das Institutas. Uma interpretação daquilo que Calvino disse. Você que quiser, é só pesquisar que você vai ver esse trecho. Diz bem assim: não é que o homem não é livre, mas na verdade a liberdade do homem é contaminada pelo pecado. Logo ele perde o seu arbítrio. Lembre-se, livre-arbítrio, ou seja, o homem é livre, mas não tem arbítrio. Arbítrio é poder de escolha. Então livre-arbítrio é uma liberdade de escolha. Então Calvino diz: o homem é livre, mas perde o arbítrio, perde o poder de escolha. Mas por que, Elton? Pelo primeiro ponto: depravação total. Então o homem perde o poder de escolha por causa do pecado, e o homem tende a ir em direção ao pecado. Mas aí Calvino ele continua escrevendo: o homem ele perde a capacidade de escolha, mas ele existe sim, de forma pequena e fraca, mas existe.
Calvino está dizendo, o homem tem livre-arbítrio sim. Só que, infelizmente, é aquela famosa frase, Jesus é até da hora, mas o fã-clube dele é que quebra com tudo, aí é complicado. Os caras querem matar em nome de Deus, aí dói, gente. A mesma coisa é João Calvino, era um homem de Deus, eu creio nisso, não conhecia ainda. Se ele foi para o céu, eu vou conhecer ele lá, quem crê diga amém. Amém, gente, creia na minha salvação, porque eu creio, em nome de Jesus. E aí, você é salvo? Vamos trabalhar um pouco disso nas próximas aulas, mas vamos voltar. Calvino, ele era um homem de Deus, com palavras sábias, só que o fã-clube dele deu uma borrada na imagem dele. Mas Calvino acreditava sim em livre-arbítrio. Calvino acreditava sim que o homem tinha liberdade de escolha, mas em que momento esse homem tem liberdade de escolha? A liberdade de escolha do homem só se torna real através da revelação de Cristo. Quando Cristo é revelado para esse homem ou para essa mulher, automaticamente ele tem o poder de escolher Cristo ou não. Na semana que vem iremos trabalhar um pouco sobre Armínio, que trabalha diretamente sobre a questão do livre-arbítrio. E assim como o calvinismo, o arminianismo também tem 5 bases, que serão trabalhadas na próxima semana. Gente, nosso poder de escolha é limitado à revelação de Cristo. Sem a revelação de Cristo nós não conseguiríamos nada. Após entender tudo isso sobre o calvinismo, entenda algo, estude mais. Tudo que eu falei foram apenas bases e contrabases. Na semana que vem falaremos um pouco mais sobre o arminianismo e a mesma coisa, bases e contrabases. Elton, o que você acredita? Eu acredito em uma coisa só: Cristo é o fundamento da salvação. Cristo é o fundamento da salvação. Na semana que vem iremos tratar um pouco sobre Armínio, porque Calvino e Armínio são os dois principais nas teorias da salvação. Iremos tratar um pouco sobre Armínio e a mesma coisa, irmãos, bases e contrabases. A intenção não é defender apenas um ponto de visão, porque lembrando, calvinismo e arminianismo são visão de homens acerca da salvação. Então, lembrem-se sempre, Jesus é o pilar da salvação e não há salvação fora de Cristo. Fiquem ligados nas redes sociais da igreja, estamos com bastante novidade por aí. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, clique no like e semana que vem nos encontramos aqui, nesse mesmo horário, falando um pouco sobre Armínio. Se preparem porque vem coisa boa por aí. Deus abençoe a todos e paz do Senhor.